Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 9 de maio. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 1,58%, uma boa alta, chegando a bater, superando a máxima do pregão anterior, sinalizando fundo em cima de uma região de suporte, trazendo até uma expectativa de que pode vir a buscar uma região de 85 mil pontos, o próximo nível de resistência. Lembrando que ainda tem essa resistência que eu comentei já na última videoanálise, falando aqui de um fundo anterior, a chamada mudança de polaridade, ali na faixa dos 84.350 pontos. Então essa região aqui, esse fundo anterior funcionando como resistência, já testou no pregão de hoje. Além dessa resistência, a gente pode ver que em conjunto com esse fundo tem a média móvel exponencial de 13 períodos, que chegou a bater, mas não conseguiu fechar acima. Então um retorno para cima dessa média, com a média móvel de 13 ainda acima da média móvel de maior periodicidade, aqui de 62 períodos representando a de 13 no gráfico semanal, e seria algo mais interessante para ter uma expectativa melhor de recuperação de uma possível tendência de alta para o índice Bovespa. Nesse momento, a tendência é indefinida, mas segue com viés de baixa, abaixo ali da média móvel exponencial de 13 períodos. A última informação que a gente tem em termos de gráfico é um único movimento perdendo os fundos anteriores, ou seja, trazendo até uma expectativa de que possa fazer algo nesse sentido, gerar um topo descendente, e aí para restabelecer uma tendência mesmo de baixa, aqui pelo gráfico diário teria que perder 82.201. Enquanto isso não acontecer, o Ibov segue aí com essa sinalização positiva. Seria interessante não voltar mais para baixo da região em torno de 83.800, ou seja, voltar a ter fechamento para baixo desse patamar seria um sinal de enfraquecimento do que foi apresentado no pregão de hoje. Depois disso, vamos para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua audiência. Aproveite também para, de forma gratuita, se inscrever no canal Dalton Vieira Invest no YouTube. Basta passar o mouse aqui na parte inferior do seu vídeo, inferior direita do seu vídeo, e se inscrever facilmente e a partir daí receber as notificações de novos vídeos de aprendizado ou videoanálise aí no seu celular. Vamos lá na sequência então, falando aqui do mini índice, no mini índice projetando mais o próximo pregão, algo semelhante ali em relação ao Ibov, está aqui batendo em cima da média móvel exponencial 3 períodos, olhando para o G60. Como está no patamar de resistência, eu até colocando aqui o que eu menciono em relação às médias, até colocando as médias, a gente pode ver que está ali aqui acima, a média móvel de menor periodicidade está abaixo da de maior periodicidade, que representa um pouco ali próximo, não é algo semelhante, mas é aproximado da média móvel de 13 no gráfico diário. Se houver alguma sinalização relevante aqui para baixo, se abrir o próximo pregão, primeira hora de pregão já ganhou bastante força para baixo, fechando para baixo dessa média móvel exponencial de 13 períodos, seria sinalização mais negativa em relação ao restabelecimento de uma tendência de alta aqui no Ibovespa. O primeiro ponto, porque a tendência aqui de alta perderia muita força e abriria espaço para se ter um sinal de respeito da média móvel de 13 períodos no gráfico diário e voltar a cair. Ou seja, voltar a ter uma expectativa mais negativa, ou seja, de retomada de uma tendência de baixa no curtíssimo prazo, no intraday. Isso representaria um cenário até mais favorável para a ponta vendedora. Mas enquanto isso não acontecer, ou seja, se volta aqui, bate nessa região e gera sinalização de fundo aqui no gráfico de 60 ou mesmo 30 minutos, seria um cenário mais interessante para a ponta compradora. Ainda segue no cenário mais para a ponta compradora enquanto se mantiver dentro de um movimento de alta do G60. O ideal, depois desse movimento de subida, seria ter algum tipo de lateralização e sinal de alta logo na sequência, seja no G60, seja no G30, para buscar compra através de um gráfico de menor periodicidade, através de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta no gráfico de menor periodicidade. Se perder aqui, gerar sinal de topo no gráfico de 60, seria a possibilidade de se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora, mas ficando atento para essa região aqui de suporte, na faixa dos 84.200 até 84.000 pontos. Depois disso, vamos então para o dólar. Dólar no pregão de hoje, só mencionando aqui, eu recomendei uma operação na ponta compradora no pregão de hoje, depois que o dólar saiu ali de uma certa indefinição, gerando um único movimento para cima, e como essa correção foi pequena, eu não fiz uma primeira entrada. Aí quando gerou uma correção em duas etapas, ou seja, desse movimento aqui de subida, só voltando aqui, desse movimento aqui de subida, colocando a linha aqui em azul no movimento de subida e a correção em vermelho, fazendo esse tipo de correção, eu recomendei compra na superação da máxima desse candle. Inclusive até a média móvel exponencial 3 períodos estava apoiando aí a possibilidade de se ter algo mais para cima. Só que dentro do que aconteceu, ou seja, como o afastamento ainda era um pouco grande dessas duas médias, tinha uma chance de se ter uma correção um pouco maior ainda.
Então, por esse motivo, quando demorou para acionar a entrada e aciona a entrada e o candle que aciona a entrada já não consegue se sustentar acima, e aqui a gente teve uns 3 candles para baixo e aí tem 3 candles aqui tentando subir de maneira muito fraca, eu reposicionei o stop se perdesse a mínima desse candle aqui, ou seja, se viesse a perder a mínima desse candle, sairia da posição. Essa operação foi encerrada, mesmo que eu tivesse feito uma condução pela média móvel exponencial de 13 períodos, se fechasse abaixo para sair ou se fechasse abaixo e gerasse nova mínima, também teria saído aqui, teria gerado um violino depois, ou seja, o movimento que eu gostaria de pegar era justamente esse movimento aqui de subida, mas terminou acionando a minha saída, uma saída com stop mais curto de 0,07%, capital total menos 0,1%, uma redução de 0,1% no capital total nesta operação. Para o próximo pregão, olhando para o G60, tirando aqui a questão das médias, a gente pode perceber que a tendência ainda é de alta, está dentro de um movimento de baixa, dentro de uma correção, que nesse movimento de baixa fica mais para se trabalhar na ponta vendedora. Enquanto não gerar sinal de alta aqui no G60 ou no gráfico de 30 minutos, fica mais para trabalhar na ponta vendedora aí de day trade a favor de um movimento de baixa que pode até se estender um pouco mais para baixo. Se olharmos para o gráfico diário, segue aqui mais esticado para cima, mais prolongado o movimento de subida, mas o fato é que está dentro desse movimento de queda, enquanto não é uma correção dentro de uma tendência de alta. Ou seja, não exige muito dos movimentos para baixo, dos movimentos corretivos, a não ser que o mercado venha, já abre aqui forte para baixo e aí se traga uma expectativa melhor de trabalhar na ponta vendedora. Se eu jogar aqui a questão da média, observe que a média móvel de 3 períodos já está muito em cima. Mas o fato é que, em termos de afastamento dessas duas médias, a gente tem ali 4 vezes a volatilidade nesse momento do gráfico de 60 minutos em termos de afastamento. É um afastamento longo, se abre caindo, fecha abaixo dessa média, fica uma expectativa maior que essa correção pode ser um pouco maior, mas a tendência só vai ser encerrada, só vai ser revertida se gerar pivô de baixa no gráfico aqui, no gráfico de 60 minutos, ou mesmo se conseguir aqui perder a mínima desse fundo anterior, localizado em 3.567 no dólar. Para a ponta compradora, se gerar fundo aqui nessa região da média, seria algo, ou seja, gerar um fundo ascendente, seria algo para avaliar justamente a operação na ponta compradora, buscando a entrada através de um gráfico de menor periodicidade, ou seja, o cenário aqui que seria estabelecido pelo gráfico de 60 minutos e a busca de entrada no gráfico de menor periodicidade. PETR4 pregão de hoje alta, forte alta. Teria até que olhar o histórico inteiro da Petro para saber a última vez que a Petro fechou com alta de 8,16%, mas enfim, algo, vamos dizer assim, não é tão relevante, mas o fato é relevante o que a Petro fez. Se a gente olhar para o gráfico mensal, nesse pregão a Petro já vai vindo para um rompimento da máxima aqui de 2014, ou seja, de um topo relevante no gráfico mensal. Esse topo aqui que tinha toda uma tendência de baixa, em 2016 anulou essa tendência de baixa, gerando aqui um pivô de alta já nesse ano, já nesse ano, e a Petro, né, nesse ano com esse pivô de alta vai apontando para o rompimento desse topo anterior, cenário totalmente favorável mais para a ponta compradora em cima do ativo. Então essa forte movimentação para cima tem resistência aí para quem está comprado e com um cenário um pouco mais esticado para cima. Se a gente botar aqui em termos de afastamento da média móvel exponencial de 13 períodos, já é um afastamento de quase 3 vezes a volatilidade, o que traz uma chance de se ter correção aí nos próximos pregões. Não necessariamente que o ativo vá despencar a partir desse momento, mas que abre-se a chance de justamente ter algum tipo de correção devido a esse afastamento maior do preço em relação à média móvel de 13 períodos. E em termos de operação na ponta compradora, a partir desse momento fica um risco um pouco maior. Seria mais interessante aguardar pelo menos alguma correção pelo G60 para buscar a operação de compra na Petro, do que uma compra aqui com o stop aqui embaixo, um risco um pouco maior. Risco maior no sentido da relação risco-ganho um pouco mais favorável nesse momento e em cima de uma resistência um pouco mais relevante do gráfico mensal. Depois disso, vamos então para Vale 3. Vale 3 conseguiu anular a sinalização de um possível movimento de baixa, de correção, fecha acima das duas máximas, na verdade fecha acima da máxima do topo, ou seja, do candle que começou a sinalizar topo, acima do 50,04. Vale, com isso, já vai fazendo uma nova máxima histórica. Lembrando, se eu jogar no gráfico anual e colocar aqui a questão do ajuste, a gente pode ver que a máxima histórica aqui da Vale era 49,70. Esse aqui é o gráfico anual. Então a Vale vai fazendo aqui no gráfico anual algo semelhante a um pivô de alta no gráfico anual, ou seja, o cenário realmente apontando para cima também em Vale 3. Na sequência, então, vamos aqui
tratar da Goal 4. Goal 4, fechamento em alta de 17,18%. Eu recomendei comprar nesse ativo já no final do pregão, né, ou seja, na última meia hora de pregão. Recomendei compra na faixa dos R$ 7,90. O ativo fechou com alta expressiva no pregão de hoje, alta aí de 6,43%. Essa alta de 6,43%, se eu jogar também a questão das médias, a gente pode ver que vinha com uma certa tendência de baixa, ou seja, um pivôzinho de baixa aqui, tentou subir, bateu na média, volta para baixo, agora faz um belo fechamento acima da média. Então, a expectativa é que esse movimento, mesmo que ele ainda volte para baixo, que ele se sustente pelo menos acima dessa média móvel exponencial de 3 períodos, que vai funcionar como uma referência em termos de continuidade da operação, porque se houver um fechamento para baixo dela com nova mínima na sequência, ou mesmo dependendo do fechamento que vier para baixo da média móvel de 3 períodos, é um ponto que eu posso avaliar a saída dessa posição. Mas num primeiro momento o stop está logo abaixo do gap de alta, ou seja, a máxima ali do pregão anterior 7,60, colocando o stop em 7,59. Passando aqui os dados dessa operação, então os dados aqui dessa entrada em cima da Goal 4, colocando aqui os dados, a gente tem entrada em 7,90 com stop em 7,59, isso traz um risco de 3,92%. E colocando um objetivo ali na faixa de R$ 8,37, alocando 13% do capital total em Goal 4. Depois disso, o PECAR 4, também recomendei compra o ativo aqui, também mais na última meia hora de pregão, na faixa ali dos R$ 77,00, é um fundo ascendente, confirmado aí um fundo ascendente no gráfico diário desse papel, após ter fechado abaixo da média, volta de maneira forte para cima. Eu gosto do cenário em termos de prazo maior do mensal desse papel. O ativo passou vários meses aqui vindo forte para baixo e gerou um mês muito forte anterior, aumentando-se a chance de se gerar um pivô de alta no gráfico mensal. A gente pode ver que foram várias semanas subindo, já faz uma correção e já começa a gerar um movimento forte para cima. Então, a expectativa é de continuidade do movimento de alta, podendo inclusive romper esse topo anterior. Rompendo esse topo anterior, aumenta-se a chance justamente de rompimento ali da faixa dos 80,47, topo anterior na casa dos 79,90. Então, entrada aqui no papel em R$ 77,00, com stop em 74,14, que é abaixo da mínima do pregão de hoje. A média móvel de 3 períodos também tende a funcionar ali como uma referência em termos de condução dessa operação. E objetivo em 81,29, ou seja, na expectativa que ela consiga romper todas as resistências depois da boa sinalização no gráfico mensal e do movimento forte para cima do gráfico semanal. 3,71% de risco e alocando 13% do capital total. Depois disso, do mesmo setor de mercados, né, setor de consumo, Carrefour fechou com alta de CRFB3 fechou com alta de 5,85%. Então, se a gente olhar aqui para o ativo, isso aqui é um belo pivô de alta no gráfico diário. Lembrando, esse papel, se a gente olhar para o gráfico semanal, vinha numa tendência mais para baixo, mas era uma tendência mais fraca de baixo. Olhando ali vários meses ali, tentando subir, voltando para baixo, tentando subir, voltando para baixo. Agora consegue superar a máxima do mês anterior. Inclusive foi esse candle responsável. Supera a máxima do candle anterior, supera o último topo descendente no gráfico semanal. Enfim, o papel gera uma sinalização bem relevante nessa semana, a sinalização de pivô de alta aqui no gráfico semanal. Importante manter-se dessa forma na semana para fechar acima desse nível aqui dos R$ 15,47. Ou seja, esses topos aqui tendem agora a funcionar como uma zona de suporte. Qualquer movimento de recuo nesse papel seria uma das alternativas se buscar uma compra, ou mesmo para quem quiser alocar risco com stop um pouco mais longo, seria uma das alternativas em CRFB3. Então eu recomendei compra já em PECAR 4, a não ser que gere algum preço um pouco mais interessante para alocar risco também nesse ativo, visto que é basicamente do mesmo setor. KLBN11 no pregão de hoje apresentou alta de 1,35%. Na realidade, eu vou comentar primeiramente a QGEP3. QGEP3, no sentido de bom fechamento, fez aqui uma alta de 6,44%, um ativo que tem uma volatilidade um pouco maior. Fechamento acima da máxima desse forte candle de baixa, é um ativo que está em tendência de alta, ficou aqui de forma lateral vários pregões, até chegar ali a testar a média móvel exponencial de 3 períodos e gera aqui uma sinalização para cima. É um papel que a correção foi muito pequena em relação a todo o movimento de subida, mas como está em tendência de alta, ainda fica expectativa de continuidade desse movimento de alta.
não exigiria tanto para cima no primeiro momento, mas seria uma das alternativas se buscar aqui uma entrada ou na superação da máxima de hoje, ou mesmo nessa superação desse topo aqui anterior na casa dos R$13,01, o stop ficaria para baixo da mínima de hoje ou mesmo abaixo da mínima desse candle aqui de baixo, abaixo dos 12,12, e com a condução ali ficar monitorando a média móvel exponencial de 3 períodos. Não seria mais interessante que o preço faça isso novamente e principalmente gere nova mínima na sequência, caso esteja numa posição comprada. Por último aqui, então, vamos para KLBN11. A Klabin é um ativo que inclusive eu aloquei risco nesse papel na carteira semanal, no início dessa semana, então foi colocada na carteira a KLBN11, visto que pelo gráfico mensal ela está dentro de um contexto de pivô de alta. Mês passado fica um pouco mais para um mês de correção, que a gente pode ver pelo gráfico semanal ali 4 semanas basicamente andando de forma lateral, já está na 5ª semana mais lateral, então ainda fico com a expectativa que esse papel possa ter algo mais aqui para cima. Por esse motivo eu aloquei na carteira semanal a KLBN11, que nesse momento está com PETR4, com uma forte alta aí, dando uma puxada na carteira, está com CSMG3 e está com KLBN11. Então nesse ativo, com esse fechamento aqui de hoje, se a gente jogar também a questão da média, a gente pode ver que a tendência aqui ficou indefinida, mas o fato é que o ativo vai tentando se firmar num fundo ascendente. Já tentou voltar algumas vezes para baixo da média e não conseguiu. Então, se gerar algum sinal um pouco mais relevante de rompimento aqui de toda essa região, pode também aguardar aqui um rompimento de tudo aqui para cima para buscar uma compra de swing trade nesse papel. Então, é um ativo também que me chama a atenção aí para os próximos pregões. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.